Raça está nos olhos de quem vê. Existe, mas como uma propriedade da nossa mente, não do nosso corpo. Não é um fato objetivo da natureza. Não pode ser sustentado biologicamente. Obviamente, há diferenças entre um típico africano e um típico europeu. Mas dividir toda a humanidade com base nessa percepção seria o mesmo que construir todo um sistema de classificação com base em uma miragem biológica. Essas diferenças são superficiais e, literalmente, não são mais profundas do que a pele. Uma ampla gama de evidências das ciências médica e biológica apresentam essas evidências e eu quero mostrar isso a você agora. Dr. Jared Diamond, pesquisador da Universidade de Los Angeles, ganhador do Prêmio Pulitzer, apresenta uma pesquisa que classifica a humanidade com base nas impressões digitais. Você sabe que há 3 tipos principais de impressões digitais: presilha, verticilo e arco, 3 desenhos específicos. Se esse fosse o critério de classificação racial, por exemplo, os europeus, os negros africanos e as pessoas do leste asiático estariam no mesmo grupo, porque as presilhas são mais comuns entre eles. Os verticilos são mais comuns entre as pessoas da Mongólia e os aborígenes australianos, ao mesmo tempo em que os arcos são mais comuns entre pessoas do sul da África e pessoas do centro da Europa. Stanley Gard apresentou uma outra pesquisa muito interessante que classifica os seres humanos com base numa característica também peculiar, que é o cerume ou a cera do ouvido. Você sabe que os seres humanos produzem 2 tipos específicos de cera de ouvido. Um tipo mais úmido e pegajoso, que é produzido por um gene dominante, e um tipo mais seco e escamoso, que é produzido por um gene recessivo. Sabe o que é interessante? Que 80 a 90% dos asiáticos possuem a cera do tipo seco e a maioria dos europeus e africanos produzem a cera do tipo mais úmido. Ou seja, a cera do ouvido divide a humanidade entre Oriente e Ocidente, ao mesmo tempo em que une os brancos e os negros americanos, por exemplo. Uma pesquisa publicada na revista Science, do William Boyd, mostra que os seres humanos podem ser classificados por tipo sanguíneo, os tipos comuns A, B e O, positivo ou negativo. Se esse fosse o critério de organização da humanidade ou de classificação racial, vejam, as pessoas que vivem na Alasca, toda essa região aqui, da Rússia até os Estados Unidos, os índios americanos, também os aborígenes australianos, as pessoas que vivem nas Polinésias, também os espanhóis bascos, todos fariam parte do mesmo grupo, ao mesmo tempo em que nós teríamos italianos, tailandeses, japoneses, chineses, egípcios num outro grupo. Se a altura, uma das características mais visíveis do ser humano, fosse utilizada como um critério para se estabelecer raça, você veria que os africanos iriam compor as maiores e as menores raças do planeta, porque as pessoas mais baixas do planeta estão lá. Os pigmeus, que em média têm 1,37 m de altura, ao mesmo tempo que os povos nilóticos são os mais altos, que em média têm 1,98 m de altura. E finalmente o estudo do DNA. O estudo do DNA explode qualquer noção de uma raça africana específica, ao mesmo tempo em que apresenta um desafio decisivo para a noção de raça em geral. Esse é o Dr. Kenneth Kidd. Ele é um professor emérito da Faculdade de Medicina de Yale. E a sua pesquisa mostra que nenhuma população é geneticamente homogênea. Altos níveis de variações genéticas estão presentes mesmo em pequenas populações isoladas. Não existem raças dramaticamente distintas entre os seres humanos, essa é a sua conclusão. Então o que nós vemos é que as grandes variações genéticas, os altos níveis de variação genética entre os seres humanos impedem a classificação de pessoas com base na raça. Na verdade, raça pertence à esfera da cultura. Como outros produtos da cultura, raça varia de lugar para lugar. Por exemplo, o Dr. Frank Snowden publicou uma pesquisa muito interessante
com o título Before Color Prejudice, antes do preconceito baseado na cor. E ele mostra que nas populações greco-romanas antigas, havia pouco senso de diferenciação racial baseado na cor, ainda que houvesse a prática da escravatura e ainda que houvesse um forte etnocentrismo entre as sociedades civilizadas e bárbaras. De fato, as concepções de raça variam de lugar para lugar. Por exemplo, o filho de uma pessoa branca com uma pessoa negra, no Brasil, pode ser considerada branco. Na África do Sul, é considerado de cor. Nos Estados Unidos, é considerado negro. Veja um outro exemplo. Os irlandeses, até pouco tempo, não eram considerados brancos por americanos e também por ingleses. Cor não exerce nenhum papel na classificação racial dos japoneses, por exemplo. E os índios americanos, que antes eram considerados brancos, passaram a ser considerados pele vermelha. Portanto, raça não é ciência, raça é cultura. Nos próximos episódios, nós vamos saber a opinião da Palavra de Deus sobre o tema raça e cor. Você acha que esse tema pode ser interessante para alguém mais? Então, compartilha o vídeo, aproveita e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de fazer o seu comentário. Eu quero ouvir a sua opinião, quero saber o que você pensou.